Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Infelizmente, chegou a primeira derrota numa competição oficial na temporada 2025. Meu singelíssimo entendimento, cada um tem o seu, eu respeito de todo mundo e gostaria que o meu fosse respeitado, talvez utilizado até para você pensar um pouquinho, para ver se faz algum sentido nas coisas que eu vou falar. Se não te fizer sentido, deixa um recado aqui embaixo para mim, para ver se eu aprendo um pouquinho o que tu está pensando. Talvez eu consiga mudar minha opinião a partir daquilo que tu vai me convencer. Eu acho que ontem faltou grupo para o Esporte Clube Internacional na derrota para o Palmeiras por 1-0 no Beira-Rio. Antes que meus ídolos, meus mestres, Fabiano Baldassi e Wagner Martins fiquem brabos comigo, graças a essa minha opinião, deixa eu explicar. O Inter tem um bom grupo de futebol, mas não tem um elenco de qualidade e número para disputar o Campeonato Brasileiro, que são 38 jogos, sendo alguns deles contra adversários dificílimos, como foi esse de ontem no Beira-Rio contra o Palmeiras. Porra, Carmelito, mas nós estamos ainda na quarta rodada do Campeonato Brasileiro e tá me dizendo que não dá mais. Não, não falei isso, tá? Eu acho que ainda é possível, mas ficou um pouco mais difícil, porque nós teremos que ganhar deles lá e ainda torcer para que eles tenham derrotas para outros adversários. E ontem a gente viu que o Palmeiras tem um grande time de futebol. A gente já vem vendo há muito tempo isso, mas ontem a gente viu que aquele time que estava cambaleante parece que voltou. Não com a qualidade que demonstrou em outros anos, mas demonstrou ser um time muito forte fisicamente na defesa. E veja só, o Inter ontem foi terrível no ataque. A soma da qualidade dos paulistas com algumas ausências no Inter, em especial dos dois atacantes, fizeram o Colorado não repetir as últimas atuações e sofrer demais ofensivamente. Ontem o Inter praticamente não existiu no ataque. Porra, mas tu defendeu o Tabata no último vídeo, sim. Eu acreditava que o Tabata com o Wesley daria um molho melhor para o Esporte Clube Internacional. Mas não deu certo. Não deu certo, até porque dentro de uma realidade que a gente estava vivendo, mudou bastante. Ontem os dois jogadores, o Tabata e o Vitinho, não jogaram praticamente nada ontem, praticamente nada. Por quê? Porque eles são jogadores que fazem futebol associativo, eles precisam de outros para conseguir chegar até o ataque. Eles precisam de outros para construir a jogada ofensiva. E o Inter ontem foi um time lento, com dificuldade de chegar compactado ao ataque, de realizar aproximações para criar jogadas em combinação e triangulações. Praticamente isso o Inter não conseguiu fazer ontem. Somado a isso, né, a qualidade defensiva do Palmeiras, que a gente tem que destacar porque é muito bom o time do Palmeiras, né? Eu acho que a gente poderia jogar mais 300 partidas contra o Palmeiras com esse time, que o resultado seria esse ou parecido, tá? Sem o Wesley Carboneiro, o Inter foi muito menos do que estava sendo antes. Mas vocês reclamaram do Carboneiro porque o Carboneiro fez as últimas duas partidas não muito boas, sim. Só que o problema é o seguinte: na coletividade que o Roger precisa ter no time dele, cada jogador tem uma função, algumas funções que se somam para o coletivo dar certo. E ontem eu não vi essa soma de qualidades e de ações dentro de campo. Por exemplo, ontem o Valência ficou muito sozinho no ataque. Praticamente ninguém se aproximou dele para jogar. E várias vezes ele teve algumas. Ele e outros jogadores chegaram ao ataque e não tinham com quem criar as jogadas. É claro que tem um outro adversário no outro lado que impediu isso também, né?
E, poxa, que time bom, Palmeiras, né? O sistema defensivo foi razoavelmente bem, né? Foi razoavelmente bem, tirando a rateada do Bernabé e de todo o setor, veja bem, todo o setor no gol dos paulistas. Se tu acompanhar o lance pelo vídeo, tu vai ver que o Fernando até tentou chegar para ajudar defensivamente. Mas o Bruno Henrique, que teoricamente um dos dois teria que estar cobrindo o jogador que marcou o gol, por que teria que estar cobrindo esse jogador? Porque o Aguirre saiu para marcar o outro jogador que estava dentro da área. Quando ele saiu, ele deixou um atleta sozinho dentro da área, que foi o cara que empurrou para dentro do gol. O Inter foi muito bem durante praticamente todo o jogo. Deu essa rateada que custou 3 pontos. Faz parte, futebol é assim. Futebol é dessa maneira. A gente não criou, a gente perdeu 2 jogadores e se atrapalhou na forma coletiva de jogar. E por isso me leva a crer que nós precisamos de um elenco de maior qualidade e maior quantidade para sonhar com o tetracampeonato brasileiro, que eu acho que é muito difícil, vivendo essa situação que a gente está vivendo, com clubes milionários e o nosso passando dificuldades financeiras, né? O Rogel, infelizmente, não tem como. Ontem, de novo, em algumas jogadas foi batido, né? Foi batido novamente em velocidade. Ontem o Palmeiras jogou muito no lado do Bernabé. O Palmeiras tentou diversas vezes jogar em profundidade nas costas da defesa ou então em lançamentos nas costas da defesa. Aquilo que eu venho falando há algum tempo aqui. Muito dessas jogadas o Inter conseguiu impedir, mas em outras sofreu. Sofreu. O que traz um pouco de esperança é que parece que os zagueiros estarão à disposição do Roger para o Grenal de sábado. Claro, a gente vai ter que esperar até lá. E apesar da falta de ritmo, eu acredito que qualquer um deles que jogar no lugar do Roger vai dar um resultado melhor para o sistema defensivo inteiro. A volta do Vitor Gabriel é um alento. Claro, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa volta de uma lesão. Jogador novo, provavelmente deve ter sido a primeira lesão um pouco mais grave da carreira dele. E sempre quando era no começo de um jogador no futebol profissional, ele demora um pouquinho mais para voltar a ter aquele desempenho que ele estava tendo nos últimos jogos. Vamos torcer para que dê tudo certo. Eu acho assim, ó, perder Palmeiras em casa não é uma desgraça. A gente não pode fazer terra arrasada com isso. Mas também atrapalha os planos, né? Os planos que eram a gente vencer o Palmeiras em casa e continuar num ritmo que estava sendo bacana. Com essa derrota para um dos melhores times do campeonato, a gente vai ter que ganhar deles lá e não torcer para a derrota deles em outros lugares. E nós vamos ter que fazer uma campanha ainda melhor. Ou seja, tá na hora do Inter vencer fora de casa. E a partida contra o Grêmio é uma oportunidade. Porém, mais uma vez, nós temos que destacar que nada de salto alto, nada, pelo contrário, tá? O Cormão é um grande clube e não vai querer perder novamente para o Internacional. Então, todo cuidado é pouco. Eu não acredito em facilidade, mesmo com a situação, o momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que quando chega no clássico, as coisas todas se igualam. É claro, o melhor acaba vencendo ou não, porque é futebol troço. Mas assim, ó, tem que ficar muito esperto, tem que ter tem que focar nesse jogo agora de sábado, às 21 horas na Arena, para a gente buscar os 3 pontos lá. Então vai ter que ter um trabalho muito bom da comissão técnica, da direção, dos jogadores para retomar o ritmo e o ânimo. Eu tenho muito medo do que pode acontecer daqui para frente com o Inter.
essa derrota em casa vai necessitar de um trabalho forte do Roger com os jogadores, para que não deixe se abater com essa situação. Pelo que a gente vem vendo desde o ano passado, não é a tendência a abatimento, mas é preciso cuidado para que a gente não volte a perder, porque senão aí sim vai ser uma situação bem complicada, ainda mais contra um adversário que deu um vexame contra o Mirassol fora de casa, demitiu o treinador e eu tenho certeza que os jogadores do Grêmio vão querer mostrar que o problema não era eles, que o problema era a forma como o treinador estava fazendo eles jogar, né? Como eu já falei, eu acredito num jogo difícil, mas eu acredito que o Inter pode vencer. A minha maior preocupação é quem joga no ataque. O Wesley terá condições? Parece que ele foi preservado para não sofrer uma lesão grave, que nem ele sofreu no passado. Eu acho justo isso, até porque, pelo que está aparecendo, ele é um dos melhores atacantes de lado que nós temos no momento, né? O Bernabé não, o Carboneiro teve uma queda, então nós vamos precisar muito do Wesley. A gente precisa de um jogador que leve preocupação aos laterais adversários. Os laterais, pelas laterais, contribuindo bastante com o Bernabé e com a Aguirre. Eu destaquei que eu tinha esperança no Tabata para ele conseguir fazer a aproximação com o Alan Patrick e também liberar mais, servir de ponte, como o Roger gosta de dizer, para o Aguirre fazer as jogadas pelas laterais. Ontem eu fiquei um pouco assustado com o Tabata, porque ele ficou bem a menos do que ele estava sendo e do que ele foi ano passado, bem a menos mesmo. Minha singelíssima opinião. Minha singelíssima opinião. Gostaria de destacar ainda que o Diego Rosa entrou muito bem mais uma vez, só que dessa vez na lateral. Eu acho que o Roger ganha uma boa opção para o setor. É claro, ele vai precisar jogar mais, né? Precisa ter ritmo e principalmente o cacuete de jogar naquele setor do campo que não é o dele. A gente começa agora a se aproximar da janela do metade do ano. E se eu tivesse que dar uma ideia para o Internacional, seria um centroavante dentro de área. Ontem a gente passou cruzando bola para dentro da área sem ter ninguém lá dentro. Daí não adianta. Borré e Valência não são jogadores de área, não são jogadores de posicionamento, eles são de movimentação e velocidade. Ou seja, de nada tu adianta tu cruzar uma bola para dentro da área se não tem ninguém lá. Ou se tem um jogador que está sempre nas costas do adversário. Então, acho que a gente precisa pensar numa alternativa para essa situação. Além do centroavante, na minha singelíssima opinião, eu acho que ainda falta um atacante de lado e pelo menos mais um volante de marcação. Porque o Fernando não vai aguentar todas e nós precisamos ter uma alternativa para o Ronaldo. O Luiz Otávio está com algum problema, né? Algum problema não, desculpe, não é isso que eu queria dizer. O Luiz Otávio parece que ainda não está totalmente pronto para assumir a posição no Inter. Ele vem entrando, tem bons desempenhos, eu acho que ele merece mais espaço, mas nós precisamos também de um jogador de mais experiência para o setor. O Ronaldo tem ajudado, mas eu acho que ainda é pouco, precisa de mais. A derrota para o Palmeiras foi um banho de água fria. Mas se repetirmos o primeiro Grenal da final do Gauchão na Arena, temos grandes chances de voltar de lá com 3 pontos. Urge uma vitória para não inviabilizar o sonho do Tetra, certo? Então, agora é aguardar, vamos torcer e que a gente saia com uma vitória que é fundamental para o futuro, né? Para cima deles, meu Inter, cabeça erguida e lutar até o último minuto, que é o que todos nós exigimos. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva.
Chame os amigos aí para se inscrever no canal, para escutar, para trocar uma ideia comigo. Vou ficar muito grato, certo? Estamos aí com 98 inscritos. Vou bater meus 100 inscritos. Fazer uma festa danada. Valeu, até a próxima. Um abraço.